Essa foi a primeira montagem teatral mais demorada nesses 4 anos. Primeiro que estava sem pressa, e me debrucei nela de forma que ficasse tudo perfeito. Iniciei o pensamento no final de junho de 2021, necessitando exprimir a minha forma artística escolhida, o teatro de bonecos. E sabia sobre o que eu queria abordar. Naturalmente, o pintor que mais tenho admiração pela estética e pela vida que teve nessa jornada. Van Gogh, psicologicamente, teve muitos percalços. E, na minha perspectiva, precisava então de uns 3 meses para a estreia, que seria em setembro, para embarcar na campanha Setembro Amarelo, é a campanha de prevenção ao suicídio. Mas daí, testei positivo para o Covid, que chega para atrapalhar o meu planejamento e todo o processo precisou a ser modificado e repensado. Como arte educadora de ensino público, sempre fui comprometida em mostrar para os meus alunos as inquietudes dos artistas, além do seu trabalho autoral. E o artista em questão deixou um legado de trabalhos que influencia até hoje muitos profissionais. Um deles, Akira Kurosawa, diretor do filme Sonhos, que foi feito em 1990, que fala sobre os arquétipos divididos por capítulos. E no 4º capítulo, com o título Corvos, fala de um pintor que, ao observar as pinturas de Van Gogh no museu, consegue a mágica de entrar dentro das telas do grande artista. Nesse capítulo, onde ele faz essa viagem imersiva nas telas, é o meu momento de motivação. Pela viagem do filme, me debrucei na pesquisa das obras que eu mais tinha afinidade para a escolha daquelas que seriam utilizadas de forma tridimensional para os cenários dos meus bonecos. A partir disso, a ideia do suporte para a ação, uma mala. O porquê da mala? A mala é um objeto essencial para todo viajante, mesmo sendo esse viajante o espectador que não sairá do lugar. A mala é simbólica universalmente e seria o palco principal para os cenários que se desdobrariam a cada cena. Seria utilizada em pé, deitada, fechada e aberta. Na primeira cena, Casa Amarela, foi confeccionada a partir da espuma para dar volume e costurada a um tecido de fácil manuseio para receber a porta e as janelas. Essa casa foi esculpida por debaixo da capa do figurino para ser utilizada na mala em pé. Assim, ela obteve um tamanho proporcional para os bonecos. Na segunda cena, a obra O Quarto em Arles teve a mobília toda construída com madeira pinos de reaproveitamento, já as paredes em papelão e tecidos. A terceira obra, Os Girassóis, foi utilizada em uma pequena tela a ser pintada pelo boneco ator. Na quarta obra, Campo de Trigo com Corvos, foi utilizada para dar vida e tridimensionalidade ao corvo retratado na pintura. Na quinta e última obra, Noite Estrelada, se transformou em tela móvel que abraça a cena anterior, dando ao corvo, uma marionete de fio, a fusão para a transformação da lua. Só depois de pensar em cenários e figurinos, fui pensar nos bonecos, preocupando-me com a escala para o tamanho dos cenários. Os bonecos possuem 35 centímetros e com uma única técnica de manipulação de fios, embora com materiais diferentes. Vou ensinar agora a confecção da faxineira florista feita com látex.